Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Amém, santos. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Lembrando, né, os irmãos colocar o microfone no mute. E se tiver alguma interferência no microfone, vocês podem então me avisar, tá bom? Essa mensagem vai ser gravada. E então vamos dar início, né? A mensagem vai ser gravada e nós vamos então dar continuidade a esse estudo, né, que nós estamos fazendo sobre o mundo espiritual, né? Isso aqui então seria a terça mensagem, né? A terça aula, né? Falando sobre esse assunto. Nós já gastamos duas aulas, né? 2 estudos falando a respeito do exército organizado de Deus. E aí então vimos a questão dos anjos, né? A criação dos anjos, a criação também das hierarquias dos vários tipos de anjos. Eu quero começar então lendo com vocês alguns versículos da Bíblia que depois vamos comentar alguns deles, né? E primeiramente vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Né? Então, já gastamos 2 aulas para falar a respeito do exército organizado de Deus. E hoje, então, vamos ver sobre o exército organizado das trevas. Né? Provavelmente não vai dar tempo hoje de concluir todo, mas vamos ir até onde o tempo nos permitir. Né? 1 Coríntios 15, 24 fala o seguinte: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então, quero destacar aqui, né, essa palavra, o reino de Deus, né, quando Cristo vier para entregar o reino ao Pai e ele houver destruído todo principado, em primeiro lugar, principado, potestade e poder. E aqui vemos várias espécies que são contra, né, o reino de Deus. Nós vamos estudar cada uma delas, né? Nós já vamos voltar para essa passagem, né? Então nós temos os principados, potestades e poder, né? Na nossa versão fala poder. Nós vamos também ir para o original grego, né, para saber que tipo de poderes são esses que Paulo está se referindo aqui em relação ao mundo espiritual. Vamos ainda ler também versículo 25, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Fala o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, né? Notemos bem essa esfera, essa palavra lugares celestiais, né? Mas aqui fala que ele está acima de todo principado, novamente, potestade, né? Potestade. Aqui vamos ver 4 categorias de anjos organizados, né? Primeiramente os principados, nós temos as potestades, acima de poder, que é uma outra classe, né, de hierarquia de anjos caídos espirituais, né, os poderes e domínios, né, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E Efésios capítulo 6, né, Efésios 6, que é o mais conhecido, né, desse assunto, a partir então do 10, fala assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Novamente, aparece essa categoria de anjos, né, que também fala em Colossenses, falava em Coríntios, como já vimos, falava no capítulo 1 aqui de Efésios, principados, né, essa palavra é arque, né, no grego os arques. Nós temos as potestades, que são as exousias, né, exousias. Essa aqui é a segunda categoria, principados, potestades, exousias, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aqui temos uma terceira categoria de anjos caídos, que são os cosmocrators, né?
eles também têm uma função específica no reino das trevas. Nós vamos ver hoje, com a ajuda do Senhor, quais são elas, né? Em relação aos cosmocrators, dominadores deste mundo, ou dominadores, ou aliás, dominadores desse sistema mundial em trevas, né? Esse sistema, uma outra tradução fala assim, sistema mundial em trevas, e contra as forças espirituais do mal, né? Então, nas regiões celestes. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo 4 categorias, né, de anjos caídos contra quem nós lutamos. Aliás, as primeiras 3 são anjos e a 4ª são demônios, né? Nós já fizemos estudos, né, explicando, né, a diferença, né, entre anjos e demônios. Tem alguém com microfone, por favor, coloque no silencioso. Esse que é do Acre, que já botou. Pronto, achei. Amém. Então, veja só, nós temos aqui 4 categorias, sendo a primeira, então, principados, os arques, as potestades, as exousias, os dominadores, né, cosmocrators, né? E, em 4º lugar, essas forças espirituais do mal são como se fossem verdadeiros exércitos, né? Nós estamos lutando contra verdadeiros exércitos extremamente muito bem organizados, são forças espirituais do mal, e nós vamos ver que essa 4ª categoria, a mais inferior, então, são os denominados de demônios, são forças espirituais do mal, e essa batalha, então, é nas regiões celestes, né, que são nos ares. Nós, tudo isso nós vamos ver detalhadamente, né, com a ajuda do Senhor, esse estudo. Esse nas regiões celestes aqui é o lugar da batalha, né, é o lugar da batalha. É como se fosse, sempre, irmãos, ao longo da história da humanidade, quando 2 nações iam se enfrentar, né, por causa de um território, normalmente por causa de território, né, poder, riquezas, sempre eles marcavam, né, na maioria das vezes, um ponto de encontro que era chamado de o lugar da batalha. Na Bíblia nós vemos vários exemplos, né, quando eles se encontravam no lugar chamado, né, Vale do Megido, Vale de tal. Então sempre havia um vale, um lugar onde eles se encontravam para a batalha. Então esse lugar da batalha, ele é, irmãos, nos lugares celestes. Essa batalha nós vamos ver hoje, né? Vamos passear muito na Bíblia, né? Nós precisamos passear muito na Bíblia, entrar na Bíblia para poder entender realmente como funciona e como é travada essa batalha espiritual. Ela é nas regiões celestes, então é lá no céu, né? Eles estão no primeiro e segundo céu, né? Nós vamos tudo ver isso na palavra. Então são forças espirituais do mal, e essa batalha, então, é nas regiões celestes. Então, isso aí tem um significado espiritual. Na Bíblia fala que Cristo, em Efésios capítulo 1, já vimos que Cristo está sentado nos lugares celestiais. A igreja, ela está espiritualmente, ela está nas regiões celestes também. Veja comigo Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 fala: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? E juntamente com ele, né, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo, irmãos? Então, não é algo que ele vai fazer, mas é algo que ele já fez, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, isso, irmãos, é a nossa posição celestial da igreja. A igreja, ela é celestial, a igreja, ela não é terrenal, a igreja, ela está de passagem nessa terra, mas ela tem toda a autoridade, domínio e poder, autoridade celestial em Cristo. Por isso é muito importante nós saber estar em Cristo, usar a nossa autoridade em Cristo, para dessa maneira, então, poder combater e lutar contra
as forças espirituais nesse campo, né? Então, louvado seja o Senhor. Nós hoje, então, vamos explanar esse assunto, né, da hierarquia do reino das trevas. Nós, de acordo com Colossenses 1:13, a Bíblia fala em Colossenses 1 que nós fazíamos também parte desse império das trevas, composto por o diabo, seus anjos, os demônios e todos aqueles que lutam a favor, né, de Satanás, que são contra o império de Cristo, né? Então a Bíblia fala que nós éramos súditos desse império, mas Jesus nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós imaginamos, né, que Satanás e seus anjos, eles devem ser tudo bagunçados, né? Eles não devem ter alguma ordem alguma, é tudo de qualquer jeito. Mas nós vamos ver na Bíblia, irmãos, na palavra, que não é nada disso, né? Mesmo consciente, né, de que ele é um derrotado e que ele já é vencido, já foi vencido, ele é extremamente organizado, né? Por quê? Porque Satanás, irmãos, lembremos, né, que de acordo com Neemias 9:6, Satanás fazia parte então do exército organizado de Deus, né? Neemias 9, versículo 6, ali fala, né, que Deus criou, né, o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, né? E esse exército de anjos adorava a Deus. Então, Satanás, quando ele era Lúcifer, né, ele fazia parte desse exército de Deus que nós já estudamos, que ele é extremamente organizado, né, por tronos, né, serafins, querubins, arcanjos, anjos, e cada um no seu posto, cada um na sua determinada função. Então, Satanás, por muito tempo, né, Lúcifer, ele fazia parte desse exército. Então, quando ele se rebela contra Deus e ele sai desse exército celestial, esse exército de Deus, então ele vai imitar tudo que ele aprendeu. Ele vai imitar. Apocalipse 12:13 fala que ele então se rebela e ele leva com ele uma terça parte de anjos. Então agora Satanás, né, ele queria se assentar no trono de Deus, ele queria ser como Deus, ele queria ser o principal, e ele então passa a ser o chefe desse exército, irmãos. Esse exército tem um general, tem um chefe, que é então Satanás, de acordo com Mateus, capítulo 12, versículo 24, ali ele é chamado do maioral dos demônios, ou príncipe dos demônios, né, ou líder dos demônios. Então, ele é o chefe hoje, né? Mateus 25:41 fala também do diabo e seus anjos. Então, a Bíblia enfatiza claramente o diabo, o adversário, Satanás, como sendo o líder desse exército, juntamente com todos os seus anjos. Esse exército de Satanás é um exército caído, mas ainda assim ele atua no primeiro céu e no segundo céu, né? No primeiro e segundo céu, e eles têm acesso ainda à presença de Deus. Nós já vimos isso nos estudos passados, de acordo com o livro de Jó, né, capítulo 1, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 22, nós vemos que eles ainda têm acesso, então, à presença de Deus. Então, esse reino das trevas, ele é um reino tão organizado, irmãos, que não há divisão nenhuma entre eles. Embora eles plantam divisão entre as famílias, entre o povo de Deus, entre as pessoas, entre a sociedade, entre as nações, né, as regiões, eles plantam divisão, porém, a Bíblia é muito clara em Mateus 12, 25 e 26, que entre eles não há qualquer tipo de divisão, né? Lá em Mateus 12, 25 e 26, mostra para nós que os demônios trabalham unidos, unidos. Né? O próprio Senhor Jesus reconhece isso. Então, eu vou ler esse versículo com vocês, Mateus 12, versículo 25 e 26. Vamos lá, Mateus 12, 25 e 26. Ali fala o seguinte, Jesus, né, falando, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu
reino. Tá vendo, irmãos? Então, o próprio Jesus reconhece que Satanás tem um reino e que esse reino ele não é dividido. Porém, pelo contrário, eles trabalham unidos, né? Eles sabem que na união está a força, né? Unidos, irmãos, é tremendo que, né, um reino unido é capaz de fazer. Então, esse reino ele é um reino unido e o diabo, então, ele comanda, né? Comanda esse exército, esses espíritos malignos organizados, né? Ele comanda em vários grupos. E esses grupos, nós vimos pelo menos 4, né? Se nós formos cavar mais, tem mais, mas eu vou me limitar apenas a 4, né? Que são os principados, as potestades, né? Os dominadores deste mundo e as forças espirituais do mal, né? Os poderes. Então, esses anjos são anjos maus e eles têm áreas de atuação. O primeiro grupo, e o mais forte, a Bíblia chama de principados, que são os arques. São os governadores nacionais, né? Quem participou do estudo anterior, nós já estudamos os arcanjos, os arques, e são anjos guardiões de países, de nações, né? Ou até de um continente, né? Mas são principalmente governadores nacionais. Essa palavra arque originou a palavra arqui-inimigo ou maior inimigo. São principados, são príncipes, são governadores de nações. Significa que são anjos que atuam, né, em nações. Então, na Bíblia, nós vemos aí o arquemiguel, por exemplo, né, o príncipe Miguel, que ele é o guardião de Israel. Isso está em Daniel, capítulo 10, né? Em diante, todo o capítulo 10, nós vemos Daniel como sendo o príncipe de Israel, o arque de Israel. Ele é o guardião dessa nação, né? Então, vemos também em Daniel, capítulo 10, que o príncipe da Pérsia estava intervindo, né, na oração de Daniel. E aí vemos então que tem principados tanto do bem como principados do mal, né? Príncipes do bem e príncipes do mal. Nós, na quinta passada, estudamos sobre os príncipes do bem. Hoje vamos falar sobre os príncipes do mal. Então, se tem príncipe na Pérsia, tem príncipe na Grécia, na Bíblia, tem príncipe em Israel, podemos então inferir que também tem príncipe no Brasil. O Brasil tem o seu príncipe, é um anjo específico encarregado da nação brasileira. Então, ele guarda essa nação com que objetivo e com que fim? Com o objetivo de destruir a nação. Está vendo, irmãos? De se opor contra a obra de Deus. Então, eu quero levar vocês para nós analisar esse versículo que fala isso, né? Daniel, vamos para Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10. Eu vou ler a partir do 10, tá? Fala assim, ó. Eis que certa mão me tocou, né? Aqui é Daniel falando. Sacudiu-me e me pôs, né, sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, né? Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Está vendo, irmãos, como é que a oração move o mundo angelical? Isso aqui é tremendo. Porém, eu quero aqui me deter no 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, está vendo? Nós já estudamos, né, sobre os arcanjos na quinta passada. Miguel, como um dos primeiros príncipes, né, também pode ser chamado de um dos 7 espíritos que estão diante de Deus, né, um dos 7 principais. Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmãos, esse versículo traz muita luz para nós, né?
Veja só, é claro que ele não está se referindo ao príncipe do reino da Pérsia no literal, ele não está se referindo a Ciro. Ciro era o príncipe, né, o rei do reino da Pérsia. Mas veja só, irmãos, esse príncipe aqui, como ele está falando de principado, de anjos, aqui ele se refere ao príncipe que estava influenciando Ciro. Por detrás de Ciro, que é o presidente, né, que era o rei daquele império da Pérsia, né, estava anjos, né, tentando influenciar ele, trabalhando para influenciar aquela nação, né? Que esse anjo não é sozinho, mas ele trabalha em conspiração e coordenação com outros anjos, né? Já vamos ver isso aí também. Então, esse príncipe, né? Príncipe é um termo que na Bíblia é aplicado para anjos. Vocês podem tomar nota ali, João capítulo 12, versículo 31 e João 14, 40. Ali, né, o diabo, ele é chamado de príncipe deste mundo. Então, esse mundo tem vários príncipes, né, principados. Mas quem é o príncipe do mundo, né, é o diabo, é Satanás. Ele é chamado de príncipe desse mundo, em João 12, 31, né, e 14, 40. Então, aqui nós temos o príncipe do reino da Pérsia. Então, cada nação tem o seu príncipe e esses príncipes trabalham para o príncipe, né, que é o rei, o maioral, né, que é o diabo. Então, esse reino da Pérsia aqui no contexto, é um reino que estava se esforçando para poder frustrar a obra de Deus. Está vendo, irmãos? Aplicando aqui para a nossa nação, né, que nós estamos hoje aqui no Brasil, né, os irmãos que estão aqui do Peru, lá na Argentina, e assim, cada país, né, tem o príncipe lá, que ele tem como missão frustrar a obra de Deus, destruir aquela nação. Aqui fala, o príncipe, ele me resistiu, isto é, aqui vemos uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Anjos lutando, ele me resistiu por 21 dias. Por que esse versículo está na Bíblia? Qual que é a mensagem que Deus tenta nos comunicar? É o número 21. Número 21, aqui em Daniel capítulo 10, é o número que significa tempo de oração. É o tempo que Daniel estava pranteando, que estava clamando, em que ele estava em oração, em consagração, 21 dias. Veja só, Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, que equivale a 21 dias. Então, isso significa o quê, irmãos? Que enquanto nós estamos orando, está tendo a batalha nos lugares celestes. Está vendo, irmãos? Então, é uma batalha que, enquanto Daniel orava, né, estava tendo uma batalha entre um arcanjo e Gabriel, né, entre um príncipe contra Gabriel. Então, teve que vir um outro príncipe, o príncipe da nação de Israel, que Miguel, ele na Bíblia é chamado de guardião de Israel. Então, veja só, Gabriel aqui é como se ele fosse apenas um mensageiro, né, um anjo de menor hierarquia. E ele não estava conseguindo contra esse príncipe, né? Que no passado era um companheiro dele, mas ele se rebelou, né? Então teve que vir um da mesma autoridade, né? Miguel, né? Para poder intervir nessa situação, porque Miguel é o responsável pela nação de Israel. Então esse príncipe do reino da Pérsia, ele era o responsável por esse território da Pérsia, né? Então houve ali uma batalha. No versículo 20 fala o seguinte, ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Está vendo, irmão? É várias batalhas. São várias batalhas entre um reino e outro reino, né? E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui fazendo uma referência, né, no literal, claro, de Alexandre o Grande, né? Nós estamos falando aqui, porém, subjetivamente, por detrás do Alexandre, irmãos, né, operava um anjo, né, um arcanjo, um anjo caído, então que o levava ali a conquistar esses territórios
a destruir tudo que se levava, tudo que estava na sua frente. Né? Então, veja só, irmãos, aqui vemos que quando nós pelejamos orando, né, na terra, há também peleja no céu. Tá vendo, irmãos? Quando nós oramos na terra, que era o caso de Daniel, pelejando em oração, então está sendo travada uma batalha espiritual no céu. E as nossas orações e a nossa perseverança na oração pode fazer com que os nossos anjos tenham a vitória. Por que países estão como estão, irmãos? Porque há carência de oração, né? A nação não ora, então os anjos caídos tomam controle daquela nação, né? Irmãos, isso é um assunto muito sério, né? Muito sério. Então, o que vai fazer com que o príncipe de Deus ele atue é justamente o clamor do povo, né? É a oração e é a obediência à palavra que dá legalidade para ele vir e poder nos proteger, né? Esses anjos vêm para poder nos proteger individualmente, anjos, mas nós temos ali os arcanjos, os principados, que são para proteger nações. Está vendo, irmãos? Nações. Eles têm como responsabilidade proteger nações, e no caso dos anjos maus, a responsabilidade é de resistir à obra de Deus e destruir as nações. Então, eles estão aqui, irmãos, guerreando por nós, né, esses anjos. Os anjos maus e os demônios querem nos destruir, porém os anjos bons, eles querem, né, nos proteger. Eu vou passar para a segunda categoria, né, que são as potestades. Pedi para a Eliane, está aí, traz um pouquinho de água, por favor. Um pouquinho de água. A garganta ficou seca. Mas vamos para a segunda categoria, né, então, de Efésios capítulo 6, que são as potestades, né, as exousias. Isso aqui já é uma outra categoria também de anjos caídos, e uma palavra usada aqui para, essa palavra na Bíblia, né, ela é usada para pessoas de grande influência na sociedade. Nós vamos ver cada um deles, como, por exemplo, magistrados, juízes, autoridades, pessoas ricas, né, bem-sucedidas. Todas as pessoas que têm influência na sociedade são chamadas de exousias, né? Exousias. Então, eu quero ler com vocês alguns versículos antes de trazer a explicação de qual é a função desses anjos, né? Que nós estamos também lutando contra essas exousias. Então, vamos ler os versículos. Mateus 7, 29. Mateus 7, 29. Tá terminando já. Mateus 7, 29. É aquele mesmo. Sobre os anjos que cuidam e destroem as nações, né? Vamos para as exousias. Mateus, então, encontraram? Mateus 7, 29. Fala o seguinte: porque ele as ensinava como quem tem exousia e não como os escribas, está vendo? Jesus ensinava como quem tem autoridade, como quem tem influência por autoridade ou autoridade, né? Ou influência por autoridade. Mateus 8, versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito a exousia, autoridade. Tenho soldado as minhas ordens, digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Então, esses anjos, essas exousias, comandam, né, sobre outros. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus exousia, autoridade, sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos para Mateus 21, 23. Mateus 21, 23.
Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que exousia fazes estas coisas? Né, autoridade. E quem te deu esta exousia, né, autoridade, exousia? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que exousia faço estas coisas. Então Jesus tinha uma exousia, né, uma autoridade que habilitava ele fazer essas determinadas coisas. Lucas 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem exousia, tem poder para lançar no inferno, né? Sim, vos digo, a esse deveis temer. Então, essa palavra exousia significa poder, autoridade. Vamos para agora Evangelho de João, capítulo 1. Melhor, Evangelho de João, desculpa, capítulo 5. Versículo 27. E ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Essa palavra autoridade também é exousia. 1 Coríntios 7, 37. 1 Coríntios 7, 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. Essa palavra domínio é exousia, são domínios, né? Onde mais aparece essa palavra? Em 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24, nós já limos no início. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade. Essa palavra potestade é a palavra exousia. Né? Toda exousia, potestade, autoridade. Nós estamos falando esse versículo, irmão, para mostrar que esses anjos caídos, eles têm autoridade sobre as nações, para influenciar as nações. Vamos ver agora Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Ali fala o seguinte: ele nos libertou do império das trevas, né? Essa palavra império é da exousia das trevas, né? Nós estávamos debaixo desse domínio de anjos. Anjos dominavam nossa vida, só que eram anjos maus. E Jesus, graças a Deus, nos libertou das exousias das trevas. Está vendo, irmãos? Exousias das trevas, né? Graças ao Senhor. Vamos para Apocalipse 2. Melhor, Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, 10. Não, é Apocalipse 13, irmão. Apocalipse 13, versículo 2 fala: a besta que vira semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, a sua exousia, o seu trono e grande autoridade. Então, esses anjos, né, o diabo dá poder para eles. Né, e aqui está se referindo ao anticristo. Né, ele também vai ter a exousia que o diabo vai delegar. Porque como o diabo ele é uma autoridade, ele pode delegar poderes e autoridades, né? Então, por isso é que esses anjos caídos, irmãos, são autoridades que permitem, né, ou impedem poder delegado, né? São anjos caídos que trabalham e atuam na área da influência, né? Por exemplo, na política, na área da comunicação, na área das artes. São anjos caídos que eles influenciam, né? Influenciam políticos. Tá vendo, irmãos? É essa a função deles. Eles permitem ou impedem poder delegado, né? Essas potestades têm poderes executivos, recebendo autoridade, né, e poder delegado aqui pelos principados. Então, os principados estão acima deles e eles dão poder para eles poderem, então, influenciar, então, ao mundo, né, na política, na sociedade e na área, principalmente, da comunicação. Por isso que tudo que nós vemos na televisão, na mídia e tudo, esse médio de comunicação que tenta nos influenciar a ir contra o governo de Deus, está sendo governado de acordo com as escrituras. Eu tenho mais versículos para ler, né? Mas eu acho que esses aí são suficientes.
mas são exousias, né? Autoridades, poderes, domínios, né? São anjos caídos, irmãos. Então, nos textos de 1 Coríntios 15, 24, né, e Colossenses 2,15, se refere a autoridades e poderes malignos que se opõem a Jesus e à igreja, né? Nós já limos, né, 1 Coríntios 15, 24, vou mostrar aqui para vocês. 1 Coríntios 15, 24. Ali fala, né? Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda exousia e poder, que são dominações. Então aqui vemos que são forças que se opõem ao reino de Cristo. Então, quando o reino milenar vier, esses anjos serão destruídos e aí então haverá um reino de paz, de justiça, de amor. Mas esses anjos trabalham para ir contra e resistir o reino de Cristo, irmãos. Então, essa é a função dessas exousias, né? Então, quando ficamos surpresos, né, por tudo que acontece no nosso país, aqui no Brasil, né, tudo é influência de anjos caídos, né, forças, habilidades, autoridades para influenciar a massa, né? São anjos que atuam especificamente na área, então, da influência. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com todo tipo de conteúdo que entra na nossa casa, né? Quando você assiste certo tipo de programa de TV, você pensa assim, não tem nada a ver, né? Isso aí não tem nada a ver não, né? Aí você está deixando certos tipos de conteúdos entrar na tua casa, entrar na tua mente, e aí a maneira como eles transmitem esse conteúdo, né, vai mudando então a tua maneira de pensar, porque esse espírito de influência ele entra na nossa casa, na nossa mente, pela mídia, pelo que a gente vê na internet, pelo que a gente vê na televisão. E aí você não vê isso, irmãos, né? Mas aquilo ele vai te afastando de Deus, vai te afastando, vai te esfriando, né? Porque é algo sutil, é algo maligno, né? São exousias, é a segunda categoria mais forte de anjos que nós estamos lutando, e eles usam então a área da comunicação para nos afastar de Deus, né? Para nós não viver a vida normal da igreja, nos influenciam, irmãos. Então você está vendo um filme, um exemplo, um conteúdo que ele não vai te agregar em nada, né? Mas aquilo ele vai te mudar a tua mentalidade, né? E aí você não vai perceber, né? Mas ele vai te tirando, né? De a pouco essa vontade de querer buscar as coisas lá do alto, né? De querer orar, de querer ler a Bíblia, é algo que vai entrando, irmãos. E é assim que esses anjos, essas exousias trabalham em nossa vida, né? Você vai mudar a sua opinião, né? Parar de acreditar no que a Bíblia diz, e você vai acreditar no que eles dizem, no que a mídia disse, no que a televisão disse, no que o país disse, no que a sociedade disse, e não o que a Bíblia diz. Por quê? Porque você está deixando que eles mudem a tua mente. Lembremos que, por um lado, o lugar da batalha é nos ares, mas aqui na terra é na nossa mente. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 3 ao 5, que a batalha espiritual acontece na mente, né? Então é ali, irmãos, que eles tentam influenciar nossa maneira de pensar. Então são todos seres, né, que atuam por detrás desses filmes, livros, jornais, novelas e tudo aquilo que não vai então nos agregar em nada, irmãos. Essa é a segunda categoria então de anjos caídos, chamados exousias, tá bom? Temos mais duas categorias, tá? Eu vou parar aqui, que são os dominadores, são os cosmocrators, e as forças espirituais do mal, que são as ponérias pneumáticos, né? Esse é o nome que eles recebem no grego, né? Então, uns operam em regiões e outros em pessoas e famílias, são os demônios. Então, eu vou deixar para continuar esse estudo na próxima semana, tá bom? Hoje, quem está aí ligado, como são ligados? Como é que foi? Estava andando? Estava aqui no... Opa, agora vai. Então, eu vou parar aqui, tá? Nessas duas forças que foram os arquês, principados, né? Governadores de nações e potestades exousias, então, que são as influências, né? Na sociedade. Tá bom? Eu vou parar esse estudo aqui. Vamos abrir agora 10 minutos
para 10 irmãos compartilharem, tá bom? 1 minuto cada um, por favor, né? Só eu preciso que os irmãos compartilhem para eu ter um retorno e ver o que vocês entenderam, porque se vocês não estão entendendo, eu preciso explicar de alguma outra maneira para que vocês entendam, tá bom? Então, é importante, né, para mim, ouvir vocês, tá? O que vocês entenderam, ganharam, mas façam isso de maneira objetiva, tá bom, irmãos? 1 minuto, 2 no máximo, cada um, tá? Para que mais irmãos possam falar, cada um, e nós já precisamos também já ir encerrando a reunião, tá bom? Então, quem gostaria de ser aí o primeiro irmão? Diego,